Estamos aqui em um novo episódio, Mulher Confiante, um lugar de intercessão, ativação intercessória. E hoje, a nossa convidada especial, Alexandra. Nós estávamos brincando que ela é importada, né, Alexandre? Sou de Quito. Então, e chegou aqui para nos abençoar nessa tarde. Não, ela não veio de Quito ontem, mas ela vai contar a história dela para nós, tá bom? Sim. E tenho certeza que seremos edificadas. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada, viu? pastora. Muito obrigada mesmo. Bom, boa tarde. Sou Alexandra Bonilha Batalhas. Nós chegamos aqui no Brasil em 1992. Nós chegamos no Brasil com uma palavra profética, gente. Quando meu marido conheceu Cristo, ele recebeu uma palavra profética que ele sairia do Equador. Nós recebemos essa palavra quando meu marido se converteu, e nós pensamos que seria de imediato, né? Porque essa palavra foi mais ou menos em 89, e alguns anos se passaram. E a gente pensou eu falava, Deus, quando será? Isso me leva, eu queria compartilhar com vocês, se você me permite, pastora, Sim. de como foi um divisor de águas das nossas vidas. Eu tinha perdido um filho, já tinha um filho, perdi outro, e chegou a notícia de que estava grávida, estava esperando o segundo filho, mas a gravidez seria muito delicada. O médico falou que ele não estava com confiança de que isso vingaria. Eu não era convertida e, de repente, alguém me convidou a uma reunião de oração. Oh, glória! E foi uma reunião de oração que eu aceitei Cristo em minha vida. E eu acredito que a vida da minha família foi mudada radicalmente. Eu aceitei Cristo e no dia que eu aceitei, realmente foi pela primeira vez que eu tive uma experiência sobrenatural, porque eu não sabia o que estava acontecendo, eu só meio que caí na unção da profeta que orou por mim, mas eu tive várias visões, mas eu falava, Senhor, eu acredito que estou ficando um pouco louca, que estou vendo coisas que não acontecem. Mas eu aceitei Cristo e eu era muito católica, não quero despreciar. Mas eu era muito católica, eu tinha santos e coisas, não quero depreciar isso, de motivo nenhum. Mas o Senhor veio com tanta força na minha vida que quando eu cheguei em casa e eu vi tudo no meu apartamento, eu falei, Deus, nada disso faz sentido. Tudo está tomando um outro rumo na minha vida. E meu marido era tão engraçado, ele falava, Alexandra, vai nessas reuniões. Vai porque isso faz bem para você. E para ele também. Aí depois, eu já convidei ele falava, vamos juntos na reunião? Ah, não, isso é bom para você. Eu falava, tá bom. Quando os meses continuaram a passar, a gravidez foi ficando complicada mesmo. O médico enviou o repouso absoluto. E eu falei, meu Deus, eu já tinha um filho. Eu falava, Deus, cuidando dele, bom, um jeito. Dando um jeito para isso. Nesse tempo ainda não sabíamos como chamaria, né? O meu marido, ele não ia mesmo nas nossas reuniões, e a gente orando, todo mundo orando pelo meu marido, para ele conhecer Cristo. De repente, lógico, né? Chegou o dia do alumbramento, e eu estava no hospital, não estava bem. Realmente, o médico falou, olha, não seria tempo do seu filho nascer. Mas eu fui no hospital, e o médico falou assim, Alexandra, vamos ter que fazer uma cesárea. Eu falei, tudo bem. Falou para Ivan também. E eu falei, Ivan, antes de eu ir para a sala de partos, eu quero que você abra a Bíblia e leia a palavra. E ele me disse, que palavra? O que abrir está, essa é a palavra. Eu sei que isso não é muito bom, mas eu falei, abre. Mas foi um ato de fé. Sim. Eu falei, abre a palavra. Ele abriu e ele disse, aqui está escrito Josué 1. Eu falei, leia para mim. Eu acho que isso tinha que ser dito nessa hora. Porque Josué 1, ele leu até Josué 1:9. E eu falei, Deus, essa é a palavra. Esfuerza-te e sé valiente. Essa foi a minha palavra. Eu não sabia o que estava por vir. Mas Josué nasceu muito doente. Puxa. E eu falei, o nosso filho será Josué.
o nosso filho será Josué. E meu marido falou, Josué? Eu falei, sim, esse vai ser o nome dele. Tá bom. Josué nasceu. Nasceu mal. Nasceu doente, ele não chorou, o médico falou que ele estava deprimido mesmo. E ele não teve reação quando ele nasceu. E o médico diz, olha, eu não sei, possivelmente ele vai ter problemas neurológicos. Vamos fazer exames, mas ele já tem que começar a tomar um fenobarbital, que é uma droga, né, para o cérebro. E eu não sabia muito bem o que estava acontecendo. Meu marido, eu lembro, a gente foi na UTI a ver o Josué. E meu marido viu o nosso filho entubado. Meu marido, nesse tempo, era estudante de medicina, quase já médico, fazendo residência. E ele diz, a medicina não está me servindo de nada. E eu falei, eu não sei, mas Deus vai fazer alguma coisa. E continuei a orar. A igreja, minha pequena igreja, orava pela vida do Josué. Eu saí do hospital, Josué ficou. Tivemos que mudá-lo para um hospital melhor. Ele recebeu um tratamento, médicos, enfim, tantas coisas. E quando ele saiu para casa, o médico falou, olha, ele vai ter algumas dificuldades, mas vocês têm que cuidar dele, a respiração, o tipo do verso que ele tinha que usar, enfim, eram tantas coisas que eu estava um pouco perdida mesmo. Eu estava com medo. Claro. E uma tia do meu marido, que ela também foi no grupo de oração, ela chegou um dia e falou, Alexandra, eu recebi uma palavra do Senhor. O Senhor diz que você entregue seu filho para ele. E eu falei, entregar meu filho? Logo vem, vai morrer. Né? Eu falei, eu não estou preparada para isso. Eu não quero fazer isso agora. Mas eu vou pensar, vou orar. Eu vou pensar. E se passaram alguns dias. E um dia, o Senhor, eu senti a presença do Senhor. Ali onde eu estava cuidando do Josué. E o Senhor, aprendi mais ou menos a discernir quando o Senhor chegava. Eu falei, Senhor, é o Senhor? E eu senti um vento. E me ajoelhei. E eu falei, está certo. Eu quero te dizer que Josué, antes de ser meu, é seu. E eu te entrego. Se o Senhor quiser levá-lo, pode levá-lo. Mas se o Senhor quiser deixá-lo, por favor, deixa ele curado. Eu te peço. Cura ele. Foi tão incrível que no dia seguinte, Josué tinha alguns aparelhinhos em casa. O Senhor me disse, tira teu filho para o sol, leva ele. Eu falei, não posso. Eu não posso porque ele tem que usar tudo isso aqui. Eu não vou levar. Está muito vento, o médico falou que os pulmões dele não resistem. E o Senhor diz de novo, leva teu filho para o vento. Eu falei, tá certo. Aí eu peguei ele com as roupinhas, cobri todo ele e falou, não, você vai tirar tudo dele. Eu falei, é que os pulmões dele não estão bem. Ele falou, tire. Eu, do caminho do dormitório até o quintal, eu fui chorando. Eu fui tirando manta, roupa. E quando cheguei lá, eu tirei tudo e falei, tá bom, tá certo. E nesse momento, veio um vento tão forte que os cabelinhos dele se levantaram e ele abriu os olhos e começou a mexer seus braços, suas pernas. Ele estava dopado com a droga. E eu vi meu filho. Tá certo. Eu confio. Amém. E nesse momento decidi deixá-lo no sol. E ele abriu os olhos e ele mexia tudo. E eu falava, ele está bem. Eu falei, mas acho que já vou para dentro. Somos um pouco assim. Sim. Não, somos muito assim. E fui para dentro, abri as cortinas e eu falei, ele não vai usar mais nada disso.
Não sei como nem porquê, mas não vai. De repente, se passaram uns meses, o médico falou, eu continuava a dar a medicação. O médico falou, Alexandra, seria tão bom que vocês possam morar um tempo no litoral, porque Quito é a 2.800 metros e é muito difícil para os pulmões. Eu falei, tá certo, Deus, por favor, nos leve a um lugar no litoral. E meu marido tinha que fazer um trabalho fora da cidade. E começamos a orar por uma cidade no litoral. E o Senhor fez isso, nos levou no litoral. Amém. Josué foi fortalecido nos pulmões. Mas um dia, quando ele estava com 7 meses, meu marido ainda não aceitava Cristo. Meu filho, com 7 meses, eu estava atendendo ele, de repente, e ouvi a voz, primeira vez na minha vida, a voz audível e forte do Senhor. Alexandra, Alexandra. Eu estremeci inteira e eu olhei e falei, sim, Senhor, o que está acontecendo? E ele disse, por que continuas a dar essa medicação ao teu filho? Tão engraçado como a gente fala com Deus. Eu falava, Senhor, ele está doente. Ele está doente. E o neurólogo falou que ele tem que tomar isso. Ele falou, teu filho está curado. Não dê mais essa medicação. Gente, eu comecei a chorar de forma muito forte. E meu marido vem e fala, o que aconteceu com o bebê? Alguma coisa está acontecendo. Eu falei, não. O Senhor diz que o nosso filho está curado. O Ivan, médico. Tá, mas ele disse que não era para dar mais a medicação. Ele falou, não, ele tem que tomar essa medicação, não. Ivan, eu não posso fazer isso, eu confio no Senhor. Ivan, o Senhor falou isso para nós, e ele disse que nosso filho está curado. Sabes, pastor, a gente, hoje que os anos se passaram, entendemos que o nosso filho foi o testemunho para a conversão de Ivan. Ivan se converteu. Ele aceitou Cristo e com os anos viria um tempo, talvez o mais profético da nossa história. Ivan, quando ele se converte, ele recebe dom de cura. Ele é médico e eu tenho certeza que os médicos são usados de forma majestosa. Eu creio. E ele começa a orar por crianças, porque ele, lógico, viemos para o Brasil, a profecia se cumpriu e ele estudou pediatria na USP, no Hospital das Clínicas, e depois foi convidado para ficar para estudar neonatologia. E mais tarde se converteria em seu grande propósito, em seu grande ministério, porque todas as crianças que nasciam, o Senhor pedia para ele declarar vida, declarar gênero, declarar as riquezas do reino para ele. E foi tão incrível que o Senhor um dia levou meu marido a um lugar totalmente improvável. Ele é neonatologista e chamaram ele da pediatria. E uma menina falou, doutor, estão te chamando da pediatria. Falou, não posso ir porque eu sou neonatólogo. E não, o médico falou que era você. Ele está pedindo por você. Ele falou, tá bom, eu vou. Mas em tudo isso, até pedir permissão para ir e tudo, foram 40 minutos. Ele chegou e tinha um bebê de 6, 7 anos que estava morto. Meu Deus. Ele tinha falecido e o Ivan, ele disse que entrou e ele sentiu um ambiente total de derrota. Ele falou, Senhor... Morte. Senhor, o que eu faço? Ivan, para quem conhece, é uma pessoa muito equilibrada. Uhum. Eu sou bem emocional. Dá para ver um pouquinho? Ivan é totalmente equilibrado. E o Senhor, ele diz que ouviu que o Senhor diz, você vai orar por esse menino. E ele estava com luva, com a roupa de quirófano, tudo, e ele diz, não sei como tirei a luva, não sei se não se faz.
e toquei na criança e a criança estava gelada, estava morta. Tinha se passado tanto tempo. E o Senhor Espírito Santo, ele disse que começou a sentir fogo nas mãos e meu marido não é essa pessoa que sente coisas. E ele falou, o que está acontecendo? O que eu faço? O Senhor disse, você vai orar e vai chamar por vida nessa criança. Amém. E ele começou a orar baixinho. E o Espírito Santo diz, não baixinho, mais alto. Meu marido fala baixo. Um pouquinho mais alto. Mais. E ele disse que começou a orar absurdamente e declarar vida. Meu marido foi chamado para entubar uma criança. Mas o Senhor não deixou que ele entubasse a criança. Até que a criança voltasse à vida. Puxa, que coisa linda. E aí o Senhor diz, agora você pode entubar a criança. Ele disse que as enfermeiras do lugar choravam, os médicos, o anestesista falou, o que está acontecendo, Ivan? Que isso? Ele falou, foi Deus que fez isso. Amém, o médico dos médicos. E aí ele saiu para falar com a mãe dessa criança, e essa mãe diz, a enfermeira já falou que meu filho morreu. Aí ele falou, está vivo. Teu filho está vivo. Esse foi, talvez, um pouco de tudo que temos vivido. E eu quero te dizer que se talvez vocês pensam que ministérios estão mortos, que aquelas promessas que o Senhor fez quando você conheceu Cristo, elas nunca morreram. Elas permanecem. Amém. Elas são eternas. Amém. Elas são vivas. E se você, porventura, agora está ouvindo esse podcast e teu filho já não está contigo, ou teu filho está doente, entrega ao Senhor, porque Ele primeiro é do Senhor. Amém. Ele primeiro é do Senhor. Ele quer somente saber a que ponto você vai e entrega seu Isaac. Porque vai vir. Depois disso virá e vem mesmo um grande destravar. Pode ser que às vezes nós voltemos e parece que tudo ficou apagado, mas as promessas do Senhor para os seus filhos são para sempre. Amém. São para sempre. Depois que eu ganhei o Josué, meu primeiro filho, Ivan, o Senhor diz, você pode ficar feliz que já tem um filho. Dificilmente vai ter mais outro, porque já tinha falecido um filho, mas nós temos 4 filhos. Glória a Deus. E como está o Josué? Maravilhoso, é um filho fiel. Glória a Deus. Ele é um filho fiel, Ivan, filho, são meninos preciosos. Jael, Simone. Foram meu sonho. Glória a Deus. Sempre sonhei com ter filhas mulheres, porque gosto de beleza, trabalhei muitos anos com moda. E elas refletem a beleza divina do nosso Deus na nossa família. Amém. E é isso. Estamos aqui num momento muito, muito especial. Um momento em que há o testemunho vivo de um grande milagre. E o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Espírito Santo, o poder da vida e da ressurreição, é o poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Ele habita dentro de nós e dentro de você que nos ouve e que já entregou a sua vida para Cristo. Esse é o poder que opera sinais, prodígios e maravilhas. Mas em tudo o que você contou, que é muito forte e impactante e ativa a nossa fé, o que me chama a atenção é: o Senhor disse, dependência daquele que tem todo o poder. E por que eu digo isso? Porque, infelizmente, hoje, nós vivemos um mundo de mentira. Deus é verdade. E nós ouvimos muitas pessoas dizendo, o Senhor falou quando Ele não disse. Não é o caso.
mas eu tenho que alertar. Então, quando Deus diz, a profecia se cumpre, porque é Ele que realiza. Eu só peço para você, busque a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra. Então, você poderia fazer uma oração agora? Para nós, eu sei que a presença do Senhor é muito forte aqui e também aí com você que está assistindo. Sim. Porque o Espírito Santo está se movendo. Então, faz essa oração. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada por este tempo, Senhor. Obrigada porque este é um tempo de milagres. E eu creio que do outro lado da câmera, aonde você estiver, confia que nosso Deus é um Deus atemporal. Eu sei que os médicos são preciosos. Sim. Mas eu recebi a palavra que me contentasse com um filho. E vieram mais 3. Glória a Deus. Eu declaro em nome de Cristo Jesus que o Espírito da verdade e da vida, o nosso Deus Pai Criador, Ele é o dono da fertilidade. Ele é a vida. Ele traz vida às famílias. E eu declaro sobre as famílias vida. Amém. Eu declaro nascimento, eu declaro filhos. Vida. Aqueles que pensam que não podem mais ter filho, em nome de Cristo Jesus, eu declaro sim. Virão os filhos na dependência da oração de nos joelhos, que sabem esperar no Senhor, em saber Amém. Permanecer. Amém. Mesmo que a ciência possa dizer uma coisa, a ciência divina diz, frutificaos e reproduzir e se multipliquem. Amém. Essa é a nossa verdade sobre as nossas famílias. Sim. Que tudo aquilo que parecia morto, haja vida. Haja vida. Haja vida. Haja vida. Sopra a vida, Espírito Santo. Sopra sobre os ventres das mulheres, dos homens, das famílias que pensam que não tem mais história. Vida. Aleluia. Vida nova. Aleluia. Em nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Recebe esse sopro que é real e verdadeiro. É sobrenatural. Mas podemos, sim, ser tocados por esse Deus invisível, mas que é presente. E opera. Continua operando. Ontem, como eu já disse e repito, hoje, eternamente. Deus Emanuel, Deus conosco, Deus forte. Amém. Muito obrigada. Obrigada, pastora. Que o Senhor te abençoe e que você realmente seja luz, seja sal por onde você vai e que a tua boca nunca se feche para proclamar a verdade do Deus vivo, ainda que haja confronto ao racionalismo. Mas se creres, verás a glória de Deus. Aleluia. Aleluia! Que Deus te abençoe. E encerramos aqui mais um episódio. Se você foi abençoado, compartilha. Deixa o seu testemunho para que a gente também seja edificado com aquilo que você tem vivido. Agradecemos ao Patercast, que tem cooperado com todos os microfones, luz, e ao Abraham, que vem aqui com muita alegria e disposição, e grava e edita, enfim. É o corpo de Cristo se movendo para que a palavra do Senhor seja livre e cumpra o seu destino em cura, restauração, libertação, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.